Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, 8 da noite. Vascão ganhou ontem o Furacão. A segunda vitória consecutiva em cima do Furacão. 2-1 e 2-1. E novamente de virada, né? Já tinha acontecido isso contra o Criciúma e contra o Bragantino. O Vasco virou jogos em profusão, em sequência. Virou contra o Bragantino, virou contra o Criciúma, deu mole e levou o empate. E agora, esses dois últimos jogos, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, virou contra o Atlético Paranaense. E eles têm peças importantes, né? E não obstante não ter o Fernandinho, mas tem aí Coelho, Mastriani, Nicão, Canóbio. Não são jogadores de jogar fora. Inclusive 2 aí ou 3 jogariam no Vasco, à exceção do Mastriani, que infelizmente temos para eles, né? Felizmente para nós, temos o Verratti, que não dá para comparar com o Mastriani. Eu gosto muito do Mastriani, mas o Verratti é mais jogador para o Vasco. Então, sem oba-oba, sem já ganhou, em absoluto, foram 2 jogos que o Vasco realmente não jogou melhor do que o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense não foi melhor durante o jogo inteiro ou durante os jogos inteiros contra o Vasco. E o futebol é um dos poucos esportes, ou talvez o único, que o mais fraco, talvez não, ganhe o mais forte. Friso, importante elucidar isso aí. O Vasco jogou menos do que o Atlético Paranaense pelo Brasileiro e conseguimos fazer 2-1, e também pela Copa do Brasil. O Vasco em alguns momentos foi envolvido, muito pelo que eu disse aqui, né? Podem falar mal do David, podem falar mal do Adson, mas o David compõe muito o sistema de meio de campo. Ele entra, né, para ajudar o Hugo Moura e o Cocão, deixando, junto com o Adson também, deixando o Verratti e o Paê mais à frente. E sem Adson e David, o técnico teve que fazer uma mudança, né? Mudanças significativas. Colocar o Emerson Rodrigues pela esquerda e variando pela direita também, e colocar o nosso Ryan para compor o meio. Tanto o Ryan como o Emerson Rodrigues compuseram o meio, né? Porque você não pode pensar o Vasco apenas com 2 meio de campo, Hugo Moura e Cocão. Uns dizem 4-3-3, outros dizem 4-2-3-1. Esses 2, Hugo Moura e Cocão, não podem ficar sozinhos. E no jogo de ontem, o Pumita avançou, Puma Rodrigues, o Piton avançou e ficava ali no meio de campo um buraco, tendo que ser ajudado por Ryan e pelo Emerson Rodrigues. Não tem jeito. Paê, mais uma vez, sendo aquele cara cerebral para resolver as situações, né, para pifar e tal, não vem fazendo isso em profusão, vem fazendo de forma diminuta, né? Quando em vez tal, se escondeu um pouco, entre aspas, né, nas pontas ontem, pela direita, pela esquerda, e ficando pouco como meia de ligação. É isso que eu venho chamar aqui a atenção aos senhores. O Paê poderia jogar mais, ou quase o tempo inteiro, ou os tempos inteiros, como meia de ligação. Claro, balançando para a direita, balançando para a esquerda, mas não na esquerda ou na direita e vindo para dentro. Em vários momentos a gente viu o Maicon lançando bola, o João Vitor lançando bola, inclusive foi expulso, né? Não teremos o João Vitor no próximo jogo, teremos que voltar com o Léo e o Maicon, né? Então, a bola passava pouco, ou menos que deveria passar, pelo meio de campo. Um time organizado, a bola tem que passar pelo meio de campo. E quando a gente joga com o Verratti, essa situação já está batida, né? Ao tempo também do Ramon Dias. O Vasco jogava a bola para as pontas, e das pontas, cruza o chuveirinho na área para o Verratti. Essas jogadas estão batidas, né?
O Verratti conseguiu fazer o gol segunda-feira de cabeça e ontem, né, junto com o Emerson Rodrigues, e ontem a gente experimentou coisas novas, né? O Vasco não pode viver de Verratti. O Vasco pode ou deve viver também, mas não só do Verratti. É complicado essa história, né? Você viu ontem o segundo gol, o cruzamento do chileno, Ryan matou no peito, uns dizem que tentou pegar a bola para ele, eu acho que não, tocou a bola pro Pumita, que deu uma belíssima trivela e fez o gol. E depois o primeiro gol, e depois o Hugo Moura, né? Uma jogada que o Verratti ganha de cabeça, toca pro Hugo Moura, ou desvia, não vou entrar nesse mérito não, e consegue vencer o goleiro. O Vasco continua com deficiências no meio de campo, transição ofensiva e defensiva, e ontem tivemos um corredor direito todo novo, sem PH e sem Adson. Mas não fomos tão ruins assim. O Vasco tem deficiências bastante, né? E temos que viver com isso. Adson está machucado, David não sabe se volta, Coutinho, uns dizem Covid, outro que não está preparado para jogar ainda, e blá blá blá. Alex Teixeira não está bem para entrar, essas coisas todas. Mas temos que viver das nossas valências. Novamente, o Hugo Moura ficou em campo, preterido foi o Cocão, entrou o Sforza, melhorou um pouquinho a marcação. Não podemos abrir mão, em hipótese alguma, do Verratti. É um cara que volta para atacar os corredores, volta para dar espaço para quem entre nas costas do adversário. Por muitas vezes, você traz seu centroavante, o homem de área, para fora da área, cria-se um buraco, que a marcação vem em cima dele, e daí entram outros jogadores. Só que a gente não tem esses jogadores em profusão, né? A gente tem que jogar com o que tem. E, infelizmente, hoje temos poucas valências, mas as valências estão sendo feitas. As minhas reclamações aqui com o Paiva é que demora a mexer um pouquinho quando o time perde intensidade. Ontem, no 1-1, ou então um pouco antes do 1-1 também, o Vasco bastante sem disposição, sem garra, sem marcação. E ele, sem intensidade, a palavra é essa, sem marcar muito, sem perde-ganha, sem marcação agressiva, sem atacar a bola. Ele demora a mexer um pouco, depois mexe, está dando certo. Vamos continuar aí nessa toada. Acho o próximo jogo muito difícil pro Vasco, mas é Vasco, é camisa, respeito à nossa história. Temos uma vantagem mínima, mas é o que importa. E agora, no final de semana, contra o Vitória, o Vasco não vai poupar jogador algum. Queremos ir a 34 e vai faltar um número mágico de 11 pontos para o Vasco não cair para a segunda divisão, não pensar mais nisso e pensar em Libertadores, sem oba-oba, pré-Libertadores. E ruim de tudo, não deu pré-Libertadores, uma Sul-Americana, como eu já falei aqui, para receber mais valores ano que vem, além do Carioca, do Brasileiro, Copa do Brasil, um campeonato internacional. Mas, veja, o Vasco sempre teve times sem tantas estrelas que os outros, a sua existência toda, e ganhou vários campeonatos assim, à exceção de 97 a 2000, que tivemos vários craques em profusão e fomos campeões de vários torneios, mas a essência do Vasco é sempre com jogadores não tão bons, com raça, disposição e amor na ponta da chuteira. Se gostou do meu conteúdo aqui, se inscreva, Vasco Análise, dá um sininho aí para receber as notificações quando os meus vídeos forem ao ar. Dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.